Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre acessibilidade no ensino superior, como parte do projeto Observatório da Educação da Unesp. Nosso convidado de hoje é o pesquisador da UFSCar, Otávio Costa, que fala sobre educação especial e o ensino de Libras. Otávio, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Otávio, explica pra gente como que você vem fazer parte do Observatório da Educação a partir da sua dissertação de mestrado ao trabalhar com pessoas com deficiência auditiva e o ensino de Libras. Ingressei no programa OBEDUC em março de 2013, convidado pela orientadora, co-orientadora, no momento em que iniciávamos o estudo sobre a implementação da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura. É uma medida legal, através do decreto 5626 de 2005, em que obriga a implementação dessa disciplina como na grade curricular dos cursos de formação de professores e fonoaudiologia. A nossa pesquisa se deu com o propósito de investigar como tem sido, ou como foi, ou como tem sido o processo histórico de implementação dessa disciplina. E como que tem sido? Nós procuramos investigar no microcosmos numa situação em que, em diferentes instituições de ensino superior, de gestão pública e privada, nos âmbitos estadual e federal, se nós pudéssemos ter notícias de um cenário mais amplo. E, de uma forma geral, o que nós encontramos foi uma medida que, como parte da legislação, é uma medida vertical no sentido de uma imposição do governo, das leis. Essas leis, elas são frutos de conquistas da comunidade surda, que historicamente tem se mobilizado por seus direitos. E a partir dessa imposição dessa lei, as universidades, as instituições de ensino superior, elas têm se mobilizado no sentido de manter seus cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Então é bem um caráter obrigatório mesmo. A partir da promulgação dessas leis, a iniciativa para a implementação da disciplina parte dos gestores dessas instituições. Isso é um aspecto comum às instituições públicas e privadas. Esses gestores, na tentativa de se adequar às leis, eles buscam a contratação dos profissionais, que não é algo tão simples, visto que esse próprio decreto ele determina a prioridade, por exemplo, a professores surdos, dominantes da língua. E, em contrapartida, as instituições de ensino superior, elas esperam um profissional com uma formação em pós-graduação que atenda outros requisitos do Ministério da Educação. As leis de acessibilidade e as leis de inclusão, elas são relativamente recentes no nosso país, o que acaba por tornar escasso, digamos assim, a existência ou a presença de profissionais com tal nível de formação. No caso de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado. São poucos professores de Libras, principalmente surdos, que tenham já essa titulação para atuar nessa área. É uma das maiores dificuldades que os gestores têm enfrentado ou enfrentam no sentido de conseguir encontrar esses profissionais. Obviamente vão buscar outros níveis de formação de acordo com as determinações do decreto. Uma vez contratados esses profissionais, esses professores, essa responsabilidade, essa iniciativa, ela sai das mãos do gestor e passa a ser dos professores. No entanto, como é uma lei recente, uma lei de 2005, o decreto que regulamenta a lei é de 2005, ainda não há, e na verdade é até uma demanda dos professores sobre entre aspas, uma orientação de como deveria ser essa disciplina, o que da Libras se ensinar ou como se ensinar. Há uma discussão por trás disso, que talvez uma orientação vertical também ela poderia ferir a questão da autonomia universitária, é uma discussão que fizemos com os professores. Mas
essa forma de implementar a disciplina, ela acaba então dependendo muito da iniciativa dos professores e da experiência que cada um tem. Então aqueles que são mais compromissados com a questão, aqueles que têm uma formação profissional mais aprofundada, acabam levando conduzindo a disciplina por caminhos mais coerentes com o que se espera dentro do formato de uma disciplina de graduação. Dentro dessa coerência, então, como que deveria ser didaticamente uma disciplina, pensando na grade curricular desses cursos de licenciatura, para que a gente possa, no fim do processo, formar efetivamente professores que vão atuar tanto no ensino básico, depois no ensino superior, né, ensinando a língua brasileira de sinais? Didaticamente, fica difícil nós podermos determinar agora como que deveria ser. Existem outros fatores, outras variáveis envolvidas nessas escolhas, como, por exemplo, a carga horária dessas disciplinas, o que se pretende ensinar da Libras. Isso depende muito da iniciativa. Desse projeto pedagógico dos cursos, então. Justamente. O que nós temos, e aí que nós entendemos que seja até uma questão de bom senso, é saber que uma disciplina de Libras nos cursos de licenciatura, ela é obrigatória nos cursos de licenciatura para professores que devem não aprender um idioma em um semestre, que isso é impossível, mas na verdade que ele tem ali pelo menos noções básicas da cultura surda, das necessidades linguísticas desse aluno e da língua também, pelo menos uma breve experimentação da língua para que ele possa se colocar ali no lugar desse aluno e considerar essas características no momento de formular suas aulas, seus planos de aula. E isso tem sido feito, em certa medida? Sim, em certa medida sim. Não podemos ter aí os resultados do nosso trabalho, não permite uma generalização completa, justamente porque depende muito da iniciativa desses professores. Mas é um cenário que tem se desenhado, a gente confrontando os nossos resultados com a literatura, com participação em eventos. Entre os sujeitos que participam do processo histórico da implementação da disciplina de Libras, curiosamente os alunos dos cursos se mostram os mais interessados, tanto nas instituições de ensino superior que já têm a disciplina, que a disciplina já está sendo desenvolvida, quanto nas que ainda não têm, que é, no nosso caso, as que não têm ou que não completaram ainda essa implementação são, sobretudo, instituições superiores de gestão estadual, que não respondem diretamente ao Ministério da Educação, mas ao Conselho Estadual de Educação e não ao Conselho Nacional de Educação, e que tem usado aí algumas brechas na lei, digamos assim, para resistir e resistindo a essa implementação por questões diversas, de questões de investimentos, de contratação de profissionais, de mudança na estrutura dos cursos. Os alunos dessas instituições, eles têm se mobilizado e pressionado as instituições para que seja regularizado, que elas atendam à oferta dessas disciplinas. E um outro fator interessante que nós apontamos no estudo, a grande procura pela matrícula na disciplina de alunos que não são dos cursos de licenciatura, alunos de outras áreas, sobretudo da área da saúde, que têm procurado essa disciplina, têm procurado vagas para cursar essa disciplina, mesmo não sendo obrigados. Então, Otávio, há um interesse então cada vez mais crescente desses alunos para aprender a língua brasileira de sinais, uma vez que eles serão os profissionais e os futuros professores, promovendo cada vez mais uma educação inclusiva no nosso ensino básico e também superior. Sim, isso é um dos principais efeitos ou impactos da implementação da disciplina, embora não fosse o nosso objeto de estudo, ficou muito nítido, muito evidente nas diferentes instituições pesquisadas, com os alunos e inclusive com depoimento dos professores e gestores apontando essa procura. E como que a gente pode, de certo modo, apresentar alguns desafios para essa formação de professores para o ensino de Libras? O principal desafio que nós podemos apontar no momento é a necessidade da ampliação dessas disciplinas. Não se limitar apenas à disciplina obrigatória, que tem ali um número reduzido de créditos, né, de horas, 30, ou em algumas instituições, 40 horas de disciplina. É uma demanda, inclusive, dos próprios alunos, dos participantes da pesquisa, sobre ou aumentar a carga horária
ou ofertar mais disciplinas, mesmo que seja em caráter optativo, como a Libras 2, 3. Enfim, é unânime entre os alunos pesquisados a vontade ou a necessidade de continuar desenvolver essas habilidades linguísticas e, enfim, continuar estudando e se aprofundando mais, porque não se trata apenas de uma questão linguística propriamente dita do idioma, mas também carrega aí, conhecimento de cultura, quebra de alguns paradigmas e preconceitos enquanto a surdez e mesmo outras deficiências. Otávio, eu gostaria de agradecer então a sua participação em nosso programa e desejar sorte aí nos próximos rumos da sua carreira acadêmica, principalmente voltado para essa pesquisa na área da educação inclusiva e do ensino de Libras. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui, acompanha o debate sobre acessibilidade no ensino superior também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.